Glória a Deus. Aleluia. Quem veio para a escuta abençoado hoje? Glória a Deus, Deus é fiel. Você pode se sentar em nome de Jesus. Eu creio que nós estamos vivendo algo sobrenatural hoje. Eu creio que Deus te trouxe aqui para você viver o sobrenatural dele hoje. Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí, dá uma apertada na mão dessa pessoa que está aí, em nome de Jesus, e fala para ele assim: você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Glória a Deus. Nós mudamos nossos horários de culto. Acho que o pessoal resolveu dormir até mais tarde, esqueceu de colocar o despertador. Mas glória a Deus, Deus é fiel, irmão. Deus é fiel, nós estamos vivendo o sobrenatural dele. Deus é maravilhoso. Obrigado. Ó, que diferença. Deus é bom demais. Hoje pela manhã nós tivemos um culto às 9 da manhã em inglês. Nossa Lagoinha Church em inglês. O dia que eu estava com o pastor André e conversando sobre os cultos em inglês que lá em Orlando vão começar, e ele falou: Max, como que você acha que os americanos vão falar o nosso nome? O nome da nossa igreja? E eu achei interessante, porque é uma realidade. Eles vão chegar até nós e vão dizer Lagoinha, porque o inglês não tem o NH, a fonética do NH. Mas algo que ele falou e foi muito real para mim, e foi muito interessante, ele disse: Max, não é sobre um nome, não é sobre uma placa, é sobre aquilo que Deus está fazendo, é sobre o avivamento que Deus está fazendo ao redor do mundo, usando as nossas vidas, e nós temos orgulho de dizer isso, alegria em dizer que Deus resolveu escolher a nós, para que Ele pudesse fazer a obra dEle. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus escolheu você. Fala mais forte: Deus escolheu você. Se você é americano, você vai dizer God chose you. Ele escolheu você. Mas sabe o que é interessante, irmão? E nós falamos muito sobre isso essa semana. A gente começou a falar aqui no Legacy sobre escolhidos, sobre chamados. Na sexta-feira nós tivemos um Legacy aqui maravilhoso, 3 horas de culto, irmão. E não teve reteté, hein? Não teve. Foi ensinamento, foi sentar na mesa e aprender aquilo que Deus quer. Avivamento não é só fogo do Espírito Santo, não é só away, mas é também compartilhar a palavra. E foi isso que aconteceu aqui na sexta-feira, e glória a Deus por isso. Mas eu estou te dizendo isso porque nós compartilhamos aqui sobre chamado, e muitos jovens começaram a perguntar: mas como que eu descubro que eu fui escolhido? Como que eu descubro que eu fui chamado? Para que eu fui chamado? Para que eu fui escolhido? Por que Deus me escolheu? Essas eram as perguntas. Que pergunta difícil de responder, mas ao mesmo tempo tão fácil. Sabe por que Deus te escolheu? Porque você foi criado por Ele. Você foi criado por Ele, em meio de milhões de espermatozoides, milhões de células para Ele escolheu você. Fala mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: Ele escolheu você. E a mensagem que eu quero trazer para você nessa manhã é: não toque no que Deus escolheu. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: não toque no que Deus escolheu. Eu estava acompanhando o culto da nossa igreja de Orlando pela manhã, e o nosso pastor André, glória a Deus pela vida dele, homem visionário, ele estava pregando sobre a volta de Jesus. Eu falei: meu Deus, o homem é corajoso mesmo. Pregar sobre a volta de Jesus sobre Apocalipse, é algo, é um desafio, irmãos. É um desafio falar sobre o Apocalipse. Quantas vertentes teológicas existem, e eu achei muito ousado da parte dele, de pregar sobre o Apocalipse. E aí eu comecei a falar: Deus, e hoje eu vou pregar sobre não tocar naquilo que Deus escolheu. E ele falava sobre a guerra Irã e Israel, essa que começou há 3 dias atrás. Quem está acompanhando aí o que está acontecendo no mundo? Há 3 dias atrás começou-se uma guerra no Oriente Médio.
entre a terra santa, escolhida de Deus, e o povo que está ali ao redor. Deus, Ele tem os seus meios de mostrar para nós o que vai ser o fim, o como vai ser o fim. Fica ligado, irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. A Bíblia diz sobre destruição, sobre guerras, e nós vemos isso todos os dias. Todos os dias. Guerras acontecendo. O mundo está em choque. E não é só uma guerra lá fora, existe uma guerra aqui dentro também. Uma guerra espiritual travada. Essa guerra não é só material. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Obadias. Obadias é um livro pequeno e ele só tem um capítulo. Obadias, no único capítulo, versículo 17. A palavra de Deus vai dizer assim, olha: mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai, obrigado por poder estar na Tua casa hoje. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder adorar ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar diante do Senhor, Pai, e adorar o Teu nome. Deus, nós nos rendemos nessa hora, nós nos diminuímos nessa hora e dizemos: Deus, faz o Teu querer, faz a Tua vontade em nome de Jesus. Usa a minha vida e traz a Tua palavra, que não seja eu, mas a Tua palavra sendo expressa nessa manhã sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de entrar na palavra, eu queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Tem alguém aqui que nos visita? Glória a Deus. Você pode aplaudir a vida desse irmão em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Isso, passa lá no Welcome, na hora que você estiver saindo, por favor, tem uma lembrancinha lá para você. Essa igreja te ama, essa é a casa do seu Pai. Quando eu abri a Bíblia em Obadias e Deus começou a falar no meu coração, eu falei: Deus, mas é difícil demais, ninguém leu Obadias, né? Quem aqui já leu Obadias? É um livro pouco conhecido, irmão, e está tudo bem. Nós comumente vamos aos livros mais conhecidos da Bíblia: Salmos, Mateus, Marcos, Lucas, João, como o pastor estava dizendo aqui pela manhã. E nós temos a tendência de ir nos livros mais comuns. E eu comecei a ler o livro de Obadias há 2 semanas atrás, e Deus começou a gerar na minha vida uma pregação para trazer hoje. E eu: Deus, mas Obadias era um profeta que carrega uma profecia só. A profecia de que Deus vai tocar naqueles que tocarem nos escolhidos dele. Diga mais uma vez: eu sou o escolhido do Senhor Jesus. E eu comecei a entrar no contexto daquela história. Eu comecei a buscar: mas Senhor, por que o Senhor quer que eu pregue sobre Obadias? Obadias vai dizer várias coisas. Inclusive uma delas é que haverá restauração para Israel. Haverá restauração para os escolhidos do Senhor. Haverá um novo tempo na vida dos escolhidos do Senhor. E eu comecei a ler repetitivamente o livro de Obadias, porque eu não conseguia entender de mim mesmo aquilo que Deus queria falar comigo. E eu fiquei atônito e glória a Deus. E eu comecei a buscar o contexto histórico do livro de Obadias. E Deus começou a revelar a mim o porquê que Ele queria trazer essa palavra para hoje. Há 2 semanas atrás eu comecei a estudar o contexto histórico daquilo que está acontecendo hoje lá em Israel. Eu não sabia, irmão, eu não tinha ideia do que ia acontecer, do que ia estourar essa semana. Mas há 2 semanas atrás Deus começou a falar comigo sobre aquilo que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Uma briga que parece ser uma briga entre povos só sobre poder, mas não, é algo profético, é algo espiritual que está acontecendo no mundo. Você pode pensar que aquilo ali é só uma briga de poder. Israel quer ser o poder, Irã quer ser o poder. Não, existe algo espiritual acontecendo lá hoje. E pode parecer irreal, mas a verdade é que o espiritual controla o mundo material.
queira você ou não, acredite você ou não, o espiritual coordena tudo o que acontece no mundo material. E eu comecei a buscar e entender. Há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, um homem por nome Isaac abençoou o seu filho Jacó, que não era o primogênito. O primogênito era Esaú, diga, Esaú. Esaú era o primogênito de uma família, e só para você entender, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó e Esaú. Mas esse homem que tinha primogenitura, Esaú, ele vende a sua primogenitura por um pratinho de sopa. Na fome, na necessidade, ele abre mão de tudo. Um homem que era escolhido como primogênito. Eu não sei se você já pesquisou um pouquinho na palavra, mas se nós formos entender, a ordem natural seria o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Não seria Abraão, Isaac e Jacó. Mas por um momento de necessidade, ele abre, ele abre mão de tudo aquilo que ele teria, ele abre mão de tudo aquilo que ele carregava como unção sobre a vida dele, por um prato de lentilhas. Um escolhido do Senhor, que abre mão de um chamado por um prato de lentilhas. Ei, eu não sei você, mas eu não sou a pessoa que vai abrir mão do meu chamado de ser o escolhido de Deus para gerar a próxima geração por um prato de lentilhas. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, você é escolhido. Fala de novo. Você vai repetir isso várias vezes hoje, irmão. Mas aquele homem, ele abre mão dessa bênção da primogenitura. Só para você entender o que ele carregava até ele vender. Ele carregava a bênção de estar na geração, na descendência de nada mais, nada menos do que Jesus. Ele seria o escolhido para estar na genealogia de Jesus. Mas se você for buscar lá hoje, está lá quem? Jacó. Um homem que buscava a Deus, um homem que estava com Deus, e que até lutar com o anjo ele luta, para que ele carregue a bênção do Senhor com ele. Talvez você entrou nesse lugar, irmão, hoje pensando assim, meu Deus, eu estou lutando demais, irmão, recarrega suas energias, porque até com o anjo você vai lutar, para você carregar a bênção do Senhor em nome de Jesus. Deus tem algo na sua vida, Ele escolheu você para esse tempo, e você não vai abrir mão do chamado que Ele tem para você. Mas eu preciso caminhar um pouco mais à frente. Lá na frente, o povo de Israel vai se entregar aos inimigos. De que forma, pastor? Como assim eles se entregaram? Eles começam a caminhar em pecado. Eles começam a caminhar em falha com o Senhor, adorando outros deuses, dando graça a outros deuses. E Deus permite que os babilônicos venham e herdem a terra, e vençam eles em uma batalha, e lutem contra eles, contra o povo de Israel, e eles perdem essa batalha. Isso mais ou menos 600 e poucos anos antes de Cristo. Eles perdem a batalha. Mas Deus levanta um homem, por nome Obadias, para predizer, para profetizar, que não era o fim dos escolhidos do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, não é o fim para você, foi Ele que te escolheu. Deus levanta esse homem por nome de Obadias, um homem simples. Ele não era ninguém na sociedade, ninguém de renome na sociedade até então. Só para você entender, naquela época existiam vários outros profetas mais conhecidos. Vou citar um deles para você, Jeremias. Obadias vive no mesmo tempo de Jeremias. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo nessa manhã, irmão.
Mas não importa o tamanho, o seu tamanho, não importa a sua classe social, não importa o seu status na sociedade, Deus escolheu você para esse tempo, para fazer na sua vida aquele que Ele precisa fazer nesse mundo. Existiam homens de renome naquele tempo. Isaías, Jeremias estavam no mesmo caminho, homens que profetizavam, homens eloquentes. E está tudo bem, se você for ler, existem 66 capítulos de Isaías profetizando no mesmo tempo. Existem vários capítulos de Jeremias profetizando no mesmo tempo. Mas de Obadias apenas um. Obadias tinha só uma palavra: restauração para os escolhidos de Deus. Restauração para os escolhidos de Deus. Fala com a pessoa que está do seu lado assim: você é escolhido e você será restaurado. Ele cantará lá baixo, ele cantará lá baixo. Ori canterere lá baixo, ele cantará lá baixo. Agora eu quero te levar para o tempo que nós estamos falando, o tempo de Obadias. A palavra vai dizer que naquele tempo, os edomitas, que eram quem? Os filhos de Esaú. Aqueles que deveriam ser escolhidos, que abriram mão de uma bênção de primogenitura, a bênção de carregar a unção do Senhor. Eles estavam ali ao lado dos escolhidos, os filhos de Jacó. Eles estavam ali nas terras, ao redor da cidade santa, ao redor da cidade de Israel, do estado de Israel. E eles viviam ali. Mas os babilônicos vêm, destroem tudo o que Israel possui, leva escravos para a Babilônia. Você vai conhecer algum deles: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Mas nesse mesmo tempo, Deus levanta quem? Obadias, para dizer: não vai ser assim, não vai ser assim. Por que Obadias é levantado para dizer isso? Os edomitas, vendo que o povo estava passando, o povo escolhido de Deus estava passando por dificuldade, sabe o que eles fazem? Eles vão lá ajudar, eles vão lá ser bênção na vida do povo de Israel. Não, irmão, não são não. Eles vão lá saquear o povo de Israel. Aquilo que já era desgraça para os escolhidos de Deus, se torna mais desgraça ainda, porque aqueles que eram filhos do mesmo pai, resolvem saquear os irmãos. Está errado. Mas Deus levanta Obadias para dizer que os escolhidos do Senhor viverão restauração. Ei, talvez tenha alguém vivendo do seu lado, torcendo contra a sua vida, querendo que a sua vida vire uma desgraça. Mas a palavra que eu tenho para te dizer nessa manhã é que você é um escolhido e Deus está cuidando de você. Deus vai te levar, te tomar pela mão e trazer restauração para a sua casa. Os edomitas estavam ali ao lado. Irmãos, e quando eu comecei a estudar essa história, eu comecei a ficar assim, terrivelmente triste. Como pode irmãos de descendência saquearem um ao outro, querer o mal um do outro? Para mim era uma irrealidade, eu não consigo ver isso como algo de forma nenhuma bom. E por que querer o mal do outro se eu posso querer o meu bem? Por que eu não vou buscar o meu bem ao invés de querer o mal do outro? Se eu estou preocupado com o meu bem, eu não tenho tempo de querer o mal do outro. Deus está falando aqui hoje, irmão. Deus está falando aqui hoje. Eu preciso cuidar daquilo que Deus confiou a mim. Eu preciso confiar no Deus que me chamou, no Deus que me escolheu.
Mas eu quero trazer aqui alguns pontos para que a gente possa refletir. O primeiro deles é que, às vezes, a traição vem de quem deveria cuidar. Lá no versículo 11, se a mídia puder colocar aí para a gente, do mesmo capítulo de Obadias, capítulo 1, versículo 11. Em nome de Jesus, se a mídia puder colocar para a gente. Esse foi um dos únicos, glória a Deus pela mídia, esse foi um dos únicos que eu não salvei aqui para eu ler. Você pode aplaudir os voluntários dessa igreja, irmão? Eles são excelentes. É de última hora, mas é ao vivo e está acontecendo, glória a Deus. Obrigado, mídia, Deus abençoe vocês. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Olha que interessante, Obadias vai profetizar, está dizendo que os babilônicos entraram e roubaram e destruíram Israel, e os edomitas vão lá e fazem a mesma coisa. Babilônia trouxe desgraça para Israel. Os edomitas fazem a mesma coisa. Ah, pastor, essa palavra é muito pesada, mas é a realidade. É o que os edomitas, que deveriam estar ajudando, estão fazendo. Eles estão trazendo terror sobre a cidade. Eles estão trazendo terror sobre o povo de Israel. Edom era irmão de Israel, Esaú e Jacó, como eu já disse aqui, mas eles agiram como inimigos. Aquilo ali era uma traição espiritual familiar. Eles não viam que eles estavam perdendo mais ainda a bênção do Senhor por estar contra os irmãos deles. Irmãos, era para eles estarem ajudando, era para eles estarem cuidando dos irmãos, era para eles estarem abençoando. Eu li algo que me deixou chocado. Quando os israelitas saíam, os que sobraram na terra, saíam para buscar alimento em outras cidades, os edomitas saqueavam aqueles que estavam indo buscar, aqueles que estavam viajando. Que coisa terrível, irmão. Eles estavam zombando, já era uma dificuldade. Os escolhidos de Deus estavam passando por dificuldade, mas ali as pessoas levantavam contra ainda. Os próprios irmãos estavam levantando contra. Olha que situação terrível. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus estava olhando para o seu povo, Deus estava olhando para os escolhidos e dizendo que, através da boca de Obadias, que a restauração viria sobre aquele povo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está olhando para a sua dificuldade e a restauração virá sobre a sua vida. Deus vai fazer um novo dele na sua vida, em nome de Jesus. E aquele irmão, aquela pessoa, aquele inimigo, ele vai ver a restauração de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia divina. Parece que Deus está em silêncio. Eu imagino o povo de Israel reclamando: Deus, já está difícil, e agora até os nossos irmãos estão nos saqueando. Mas Deus levanta um homem, Obadias, para dizer: haverá restauração de Israel, e vocês verão com os olhos de vocês o que Deus irá fazer de novo sobre o povo dele, em nome de Jesus. É isso que Obadias está dizendo, irmão, e Deus está dizendo para você nessa manhã, que haverá restauração sobre a sua casa, e todos verão, e o seu inimigo verá o que Deus está fazendo, trazendo algo novo sobre você. A outra coisa que eu aprendo é que Edom estava brincando com os escolhidos de Deus. Edom, eles sabiam muito bem quem eram os israelitas. Eles eram irmãos, irmão. Você conhece seu irmão, você conhece seu pai, você conhece sua mãe. É automático.
Eu sei quem a minha irmã é. Você sabe quem os seus parentes são. E eles eram parentes próximos. E viviam próximos. Lá no versículo 10, a gente vai ver Obadias dizendo a seguinte frase: por causa da violência contra teu irmão Jacó, a vergonha te cobrirá. A mídia é rápida demais. Presta atenção nisso, olha. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Olha isso. A palavra é pesada. Contra aqueles que levantam contra os escolhidos de Deus, a palavra é pesada. Mas algo que eu aprendo é que Deus não aceita quando alguém toca naquele que Ele chamou e separou. Levanta sua mão mais uma vez e diga: eu sou escolhido de Deus. Deus é contigo, irmão. Deus te escolheu para esse tempo. E não existe muralha que vai ficar na sua frente. Não existe inimigo que vai se levantar contra você. Não há nada que possa parar os escolhidos do Senhor nessa terra. Não há nada que possa desfazer as obras que Deus fez, a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não há nada que possa impedir o agir do Espírito Santo sobre a tua casa. Edom tocou em Judá, que era o povo escolhido de Jacó, porque eles pensavam que Judá era só mais um povo. Eles já tinham sido saqueados, já tinham sido destruídos. Agora nós podemos fazer o que a gente quiser. Esse era o pensamento dos edomitas, aqueles que escolheram tocar no ungido do Senhor. Eles sabiam muito bem quem era o povo escolhido de Deus. Você sabe muito bem, irmão, que Deus te escolheu. Você sabe que Ele tem uma grande obra na sua vida. Está na hora de você levantar a sua cabeça. Está na hora de você dizer: Deus, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque eu sou o escolhido do Senhor. O Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. O Senhor me deu um nome, me deu uma identidade, me deu um cajado. Está na hora de você levantar e dizer: Deus, eu estou aqui. Os meus inimigos estão contra mim, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele vai se levantar. Eu confio em Ti. Está na hora da gente olhar para Deus, irmão, e dizer: Deus, eu estou aqui. Está difícil, mas eu estou aqui. Faz o que o Senhor quer. Deus não negocia com quem persegue os seus escolhidos. Não tem negociação, irmão. No versículo que nós acabamos de ler, Obadias está dizendo para os edomitas que aquilo que eles fizeram contra o povo escolhido, não vai sobrar nada. A palavra de Deus para o seu inimigo, para o inimigo da sua alma, para Satanás, é simplesmente essa: não vai sobrar nada, porque eu sou o Deus de Israel, o Deus dos escolhidos, o Deus que levantou e te chamou pelo nome. É isso que Deus está dizendo através da vida de Obadias. Você pode ter entrado nesse lugar, irmão, hoje pensando: ah, Deus, já acabou, já não tem jeito mais, está complicado. Irmão, entende uma coisa: Deus não negocia com quem peleja contra os seus escolhidos. Deus não negocia, não tem negociação. Eu vou te dar isso aqui, você fica com isso aqui. Não tem. Deus, Ele faz, e Ele limpa o seu caminho. Aqueles que entram no seu caminho não ficarão, porque Ele já escolheu onde você vai chegar, porque Ele já te derramou a palavra sobre a sua vida. Você carrega uma palavra de Deus. Diga mais uma vez: você é escolhido do Senhor. Quando Edom tocou nos israelitas, eles estavam tocando na menina dos olhos de Deus. Isso não é só para as mulheres, não, tá, homens?
Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a íris dos olhos de Deus. E Ele te chamou para isso. A promessa de Deus na sua vida é blindada pelo sangue do Cordeiro. Mas algo que eu aprendo, e para terminar aqui, é que Deus defende os seus no tempo certo. Eles passaram por luta, eles passaram por dificuldades, obrigado. Eles passaram por várias situações, e aquele tempo não vai durar 10 dias não, vai durar vários anos. Aquele tempo, aquela dificuldade não vai durar meses não, ela vai durar anos. Os babilônicos saquearam Israel, e eles vão viver uma vida de dificuldade por vários anos. Mas a verdade é que existia uma palavra entregue através da vida do profeta sobre o povo escolhido de Deus. E quem tem uma palavra, irmão, vai viver a palavra, porque o Deus que diz, o Deus que libera a palavra, é o Deus que cumpre a palavra, é o mesmo Deus que realiza aquilo que prometeu. E não é sobre você, é sobre a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, não é sobre você, é sobre a palavra que Ele liberou na sua vida. No versículo 15, Obadias vai dizer para os edomitas, com todo rompante, com toda a alegria do mundo. Eu imagino aquele homem profetizando contra os inimigos de Israel e dizendo para eles: olha isso, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito com você. A maldade que você praticou recairá sobre você. Obadias está dizendo para os edomitas: ei, vocês acharam que vai ficar impune, vocês acharam que pode fazer o que vocês quiserem, mas vocês tocaram na menina dos olhos de Deus, vocês tocaram nos escolhidos do Senhor, e quem toca nos escolhidos do Senhor não fica impune, irmão. Fala mais uma vez: eu sou escolhido de Deus. Aleluias. Obadias começa esse versículo anunciando: virá o dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Sabe qual que é o dia do Senhor, irmão? Quando eu lia isso aqui, eu aprendi que o dia do Senhor aqui não está falando sobre a volta de Jesus. O dia do Senhor nesse contexto, ele está dizendo o dia que o Senhor vai se levantar do trono e vai dizer: chegou o dia que termina a sua aflição, Israel. Chegou o dia onde eu vou tomar a vida contra os seus inimigos e vou fazer contra eles tudo aquilo que eles fizeram contra você. É hoje o dia do Senhor restaurar a sua casa, restaurar a sua família, trazer de volta aquele filho que estava perdido, trazer de volta aquele coração do pai para o filho, do filho para o pai. É isso que Obadias está dizendo aqui. Obadias não está predizendo a volta de Jesus. Se você estudar um pouquinho teologicamente, você vai entender que também estava. Mas Obadias, a mensagem principal de Obadias aqui é que Obadias estava trazendo a mensagem para os edomitas de que viria o dia em que o Senhor levantaria do seu grande trono branco e iria julgar a causa do povo escolhido. Deus vai julgar a sua causa. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus vai julgar a sua causa. Sabe por quê, irmão? O melhor juiz, o juiz dos juízes, se chama Yeshua, o Deus Todo-Poderoso. Eu queria que você ficasse de pé. Eu começo a terminar nessa hora. Deus, ele permite a dor do povo de Israel, para que o povo de Israel possa aprender uma lição, para que o povo de Israel possa entender quem é o Deus dos escolhidos. Mas esse mesmo Deus
não abandona o povo de Israel. Ele não simplesmente larga o povo de Israel na mão do inimigo para sofrer. Ele traz restauração sobre o povo de Israel. E eu sei que Deus trouxe você aqui nessa manhã, porque Ele tem restauração para a sua vida. Ele tem um novo tempo para a sua vida. Ele tem uma nova história para escrever para você. Assim como Deus fez com os escolhidos dEle, com o povo escolhido dEle, lá no Oriente Médio, o povo de Israel. Ele faz assim na sua vida nessa manhã. Ele traz restauração sobre a sua casa nessa manhã. Feche os seus olhos em nome de Jesus.